Alvo de vários clubes brasileiros nos últimos meses, Luiz Castro está desempregado. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz detalhes sobre a demissão dele no Al Nassr. Bora falar também sobre Dudu. O atacante do Palmeiras recusou duas ofertas para rescisão do contrato feitas por Leila Pereira. Quero te atualizar também sobre o futuro de Anthony Martial. O atacante francês pretendido pelo Flamengo está perto de ser anunciado por outro clube. Para completar, Ramon Dias ainda quer mais um zagueiro no Corinthians. Ivan Cavaleiro está praticamente fechado com o clube paulista. O Braga vai à FIFA cobrar dinheiro do Botafogo de John Textor. Já o São Paulo tem sua quarta melhor campanha no Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Já explico como funciona, antes mostrar na tela jogos da noite dessa terça-feira. Temos Colo-Colo e River Plate, Libertadores da América, jogo no Chile, vou de vitória do River ou empate. Tem também Fortaleza e Corinthians, vou de vitória do Lion ou empate. Que tal fazer uma aposta dupla imaginando esses dois resultados para cada uma das partidas? Na quarta-feira também tem Liga dos Campeões, estou separando os principais favoritos. PSG deve vencer o Girona, acho que o City bate a Inter de Milão, que o Barcelona vence o Mônaco, que o Arsenal vence a Atalanta e que o Atlético de Madrid passa pelo RB Leipzig. Para você fazer sua fezinha, super simples. Link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, automaticamente você já ganha, usando o link que está no comentário fixo, 100% de bônus no valor do seu depósito sem rollover. Se utilizou esse bônus, ganhou, já pode sacar o dinheiro para você. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Marcos Leonardo e Roger Guedes, atacantes brasileiros que fizeram gols no confronto de Liga dos Campeões da Ásia. O Al Hilal venceu o Al Rayyan fora de casa, o Al Hilal, o time do Jorge Jesus, de Neymar e companhia. O Marcos Leonardo marcou um dos gols do time saudita no confronto disputado no Catar contra o Al Rayyan do Roger Guedes. Destaque também para Malcom, que não fez gols, mas deu duas assistências na vitória do Al Hilal. Já o Wydad Casablanca do Marrocos ofereceu $1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos do meio atacante Arthur, 19 anos de idade, atleta do Fluminense. Essa negociação já existe há alguns dias e o Fluminense relutava com a ideia de negociá-lo, mas depois de o atleta ter sido acusado de injúria racial em um jogo do Sub-20, pode ser que esse negócio acabe acontecendo. Para completar o giro de notícias, contar que o Atlético Mineiro não terá dois jogadores importantes para o confronto contra o Fluminense pela Libertadores da América nessa quarta. Saravia, por conta de uma lesão muscular na coxa, e Otávio, que já virou baixa há duas partidas, não enfrentam o Flu no Rio de Janeiro. Quero falar agora sobre o São Paulo. Você sabia que o Tricolor tem sua quarta melhor campanha no Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos, depois de 26 rodadas? A atual campanha de 44 pontos garante o São Paulo no quinto lugar. Tricolor que já havia feito campanhas melhores nos anos de 2020 e 2018, quando era líder, e em 2014, quando era o terceiro colocado. Importante contar que em todas essas campanhas que eu citei, a pontuação era superior aos 44 pontos atuais. A maior campanha de todas, nessa última década, se deu em 2020, quando o Tricolor tinha 53 pontos e a primeira colocação, mas infelizmente para o torcedor tricolor houve uma queda de produção na reta final da temporada e o título acabou escapando. Só para completar sobre o São Paulo, o Tricolor que já embarcou para o Rio de Janeiro, nessa quarta-feira tem Botafogo e São Paulo no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Queria que você deixasse seu palpite para o jogo, já uso o espaço para comentários e avalia, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre o Braga de Portugal, que decidiu ir à FIFA contra o Botafogo de John Textor. O clube brasileiro que mais investiu na contratação de atletas não tem feito pagamentos em dia, especialmente para clubes e empresários. Essa questão do Braga é a seguinte:
Quando o Botafogo contratou do Braga, ficou combinado o pagamento de 2 milhões de euros referentes à multa rescisória. O Braga topou um parcelamento. Já havia tido problema na parcela de julho, de 850 mil euros ou 5 milhões e 200 mil reais. O problema acabou sendo superado, mas no mês de agosto, outro atraso, o Braga se cansou de esperar e decidiu cobrar essa grana na FIFA. Informação trazida pelo jornalista Bruno Andrade. Importante contar que o Braga não é o único a reclamar de John Textor e companhia. Vários empresários que fizeram negócio com o Botafogo nessa temporada têm afirmado que não receberam comissões. E olha que o Tairo Arruda, que é o braço direito do Textor, o CEO do Botafogo, havia feito promessas para alguns desses empresários, assegurando que não haveria qualquer atraso. Agora esses empresários ligam para o Tairo e nem são retornados. Queria que você comentasse a respeito do assunto. O que você pensa do Botafogo voando dentro de campo, mas com esses problemas extra-campo ligados a pagamentos? Eu confesso que eu não imaginava que clubes ligados à SAF continuassem devendo para outros times. Hora de falar sobre Ivan Cavaleiro, atacante português, 30 anos de idade, chegou a negociar com Corinthians e Flamengo e foi sugerido para os dois clubes brasileiros, não houve acordo. Mas o Ivan Cavaleiro está perto de ser anunciado por outro time de São Paulo, o Red Bull Bragantino. Na manhã dessa terça-feira, uma pessoa próxima ao Cavaleiro me assegurou que as tratativas com o Bragantino estão praticamente fechadas. O contrato deve ser assinado nos próximos dias e ele chega para substituir Elinho, que foi vendido para o Toluca do México por 15 milhões de euros. Vale a 15 milhões de dólares, com mais 1 milhão de dólares em bônus. Vale a lembrança de que o Bragantino só poderia substituir o Elinho com atletas desempregados e foi nesse contexto que surgiu o nome do atacante. Para quem não se lembra do Cavaleiro, jogador formado na base do Benfica, com passagens por Mônaco, Wolverhampton, Fulham, Alanyaspor e esteve na última temporada no Campeonato Francês defendendo o Lille. Jogador interessante que pode fazer seu barulho no Red Bull Bragantino. O time de Bragança luta contra o rebaixamento no futebol nacional. Hora de falar sobre o Corinthians, que ainda busca um zagueiro. De preferência, um atleta que também tenha condição de atuar como lateral esquerdo, numa necessidade de improvisação. Esse é o último pedido de Ramon Dias para fechar o elenco em relação a contratações, com a lembrança de que o Corinthians só tem até sexta-feira para inscrever esse atleta e esse jogador precisa estar desempregado desde 2 de setembro, quando a janela se fechou por aqui. Caso contrário, a negociação não será aprovada. Ramon entende que por usar 3 zagueiros com enorme frequência, no 3-5-2, ele precisa ter pelo menos mais um defensor. Se esse cara ainda tiver a condição e a característica de atuar como lateral esquerdo, resolve o problema também da ala, que é outra situação ou posição bastante carente. O Corinthians tem feito no mercado uma série de investidas, buscando, analisando currículos, recebendo sugestões. Até agora não há ninguém próximo, embora o Corinthians admita que já exista uma negociação em andamento. Confesso que não consegui descobrir o nome. Pela manhã, o Samir Carvalho, jornalista, meu amigo do Café do Setorista, chegou a falar em Boateng. Ele lembrou que o zagueiro alemão, de hoje 36 anos de idade, havia sido oferecido em janeiro, mas o Boateng se empregou recentemente num time da Áustria, o LASK Linz. Dessa maneira está completamente descartado, não pode ser contratado pelo Timão. Só para arrematar em relação ao Corinthians, time que enfrenta o Fortaleza às 21h30 dessa terça-feira, jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. O Timão pode chegar pela terceira vez num mesmo ano em toda a sua história em 2 semifinais de competições de mata-mata, Copa do Brasil e um torneio sul-americano. Isso já havia acontecido em 2001 e em 2023. Estou curioso para saber a sua opinião. O Corinthians passa pelo Fortaleza e chega à semifinal da Sul-Americana, como já fez na Copa do Brasil? O adversário do Corinthians na semi da Copa do Brasil, você sabe, será o Flamengo. Hora de falar sobre o Palmeiras. Leila Pereira fez 2 propostas recentes a Dudu. A possibilidade de rescisão de contrato. Em ambas, o atacante disse não. Pelo menos é o que garante o jornalista Paulo Massini. Ainda estou em busca da confirmação dessa notícia. De qualquer forma, é algo super importante. Que a Leila não quer o Dudu, isso é líquido e certo, é público e notório. Que o Abel também não morre de amores pelo atacante, essa é outra verdade. Mas o Dudu tem relutado com a ideia de deixar o Palmeiras. Pelo menos até o fim da temporada ele ainda entende que precisa ter a chance de mostrar ao torcedor que pode dar a volta por cima. Dudu, cujo contrato se encerra em dezembro de 2025, se você multiplicar o número de meses que faltam até o fim do vínculo por 2 milhões e 100 mil, que é quanto ele ganha, incluindo o 13º, a gente está falando de uma rescisão de contrato de mais ou menos
33 milhões de reais. Não imagino que a Leila tenha oferecido todo esse dinheiro, mas sim uma pequena compensação para que esse contrato fosse rescindido de forma antecipada. Dudu não faz parte dos planos. Pela manhã cheguei a falar para vocês que essa história de Dudu sendo trocado pelo Martinelli era uma grande bobagem. O Fluminense descarta qualquer chance de ter o Dudu envolvendo um jogador que é titular absoluto e que vale 9 milhões de euros, pelo menos de acordo com o Transfer Marketing. Vale a lembrança de que o Martinelli é 10 anos mais novo do que o Dudu. O atacante palmeirense tem 32 anos, o volante do Fluminense tem 22. Só para completar em relação ao Palmeiras, se Dudu aguarda semanas até o fim da temporada para que busque um outro clube, quero dizer que Clara Monteiro, ex-namorada de Caio Paulista, registrou nesta terça-feira boletim de ocorrência. Ela também prestou depoimento contra o ex-namorado, acusando-o de agressões no ano de 2022. Uma série de fotos foram apresentadas com direito a uma carta durante o fim de semana e ela explicou todos esses detalhes à polícia. O Palmeiras quer aguardar o avanço das investigações para tomar sua decisão em relação ao atleta. Bora falar agora sobre Luiz Castro. A principal notícia dessa terça-feira é de que o técnico português, que fez enorme sucesso pelo Botafogo e já foi desejado por vários clubes brasileiros, está desempregado. O Al Nassr anunciou no início da tarde dessa terça a demissão do português, que por lá ficou 14 meses. Trabalho na Arábia Saudita não deu certo. Um único título, Liga dos Campeões Árabes, um torneio bem menos importante do que outros que o Al Nassr disputou. Várias as derrotas em finais contra o Al Hilal, o grande rival. Não fosse pelo Cristiano Ronaldo, que é o grande craque do Al Nassr, e português como Luiz Castro, e o técnico já teria sido demitido há bastante tempo. A gota d'água se deu depois do empate em 1-1 contra o Al Shortah, do Iraque, em jogo da Liga dos Campeões da Ásia. Essa partida não teve Cristiano Ronaldo em campo. Os donos do Al Nassr decidiram por encerrar o vínculo do Luiz Castro. O time é só o 7º colocado no Campeonato Saudita depois de 3 rodadas, 1 vitória e 2 empates. Só para completar sobre o time árabe, a tendência é que Stefano Pioli seja eleito o substituto do Luiz Castro no Al Nassr. E é aí que eu quero contar para vocês que a presença do Luiz Castro no mercado vai certamente causar barulho em clubes brasileiros. Você quer saber o primeiro? Cruzeiro, que cogita já há algumas rodadas a dispensa do técnico Fernando Seabra. E eu contei para vocês alguns dias atrás que o nome do Luiz Castro é muito bem avaliado pelo Pedrinho BH, pelo Alexandre Matos, pelo Paulo Pelaipe e pelo Edu Dracena. Não vou ficar surpreso se o Cruzeiro tropeçar contra o Libertad nessa quinta-feira pela Sul-Americana, que a gente assista a um movimento nesse sentido. Resta saber também se o Luiz Castro pretende voltar ao Brasil. Bora fechar o vídeo para falar sobre Anthony Martial, o atacante francês de 28 anos de idade que negociou nas últimas semanas com o Flamengo, está perto de ser anunciado pelo AEK da Grécia. Proposta gigante pelo jogador francês. O AEK topa bancar aquilo que o Flamengo não se dispôs a oferecer, algo acima de 3 milhões de reais por mês de salário. E aí, só uma curiosidade, o AEK também já havia tentado a contratação do Memphis Depay, que preferiu o Corinthians. No caso do Martial, a preferência se deu pelo AEK, até porque o Flamengo nunca passou de 1,5 milhão de reais por mês de salário. A ideia não era transformar o Martial no jogador mais bem pago do Flamengo, com enorme diferença para os demais. Hoje quem mais ganha é o Gabigol, 1.600.000 mensais. Só para completar em relação ao Martial, jogador que chegou ao Manchester United em 2015 ao custo de 360 milhões de reais e que deixou o clube inglês no fim da temporada europeia, ou seja, em junho, 30 de junho, sem garantir qualquer centavo. Ele não teve seu contrato prorrogado. A saideira sobre o Flamengo: Everton Araújo, volante recém-promovido das categorias de base, já interessa a 2 clubes europeus, ao Atlético de Madrid e ao Bayer Leverkusen. Há quem garanta, inclusive, que o Leverkusen mandou olheiros ao Maracanã para assistir uma partida recente contra o Bahia, jogo em que o Everton Araújo foi super elogiado. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que pintar notícia importante. Tchau, tchau!